Olá, obrigado mais uma vez por estarem comigo nesse momento tão especial para estudarmos juntos a Palavra de Deus. É muito bom ter sua companhia e muito melhor ainda saber que você nos ajuda a pregar o Evangelho quando você toma esse vídeo e o leva adiante. Não se esqueça que você pode nos ajudar a ir mais adiante se inscrever no nosso canal, porque a sua inscrição nos fortalece aqui, o canal fica mais relevante. O seu gostei no final também nos fortalece. Também nos fortalece a sua mensagem aqui no chat. Tudo isso para nós é um motivo ou uma razão para nós chegarmos mais longe, tá bom? Obrigado aí por sua interação. Vamos lá, iludidos por nossos desejos. Olha o verso para a nossa meditação de hoje, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Escute bem. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Querido amigo, querida amiga, longe de Deus, o ser humano se degrada até o mais baixo nível. Eu quero dizer para você que nós somos seres racionais, inteligentes, dotados por Deus com a razão. Nós não somos como os animais que age e se porta pelo instinto. Não, nós não somos assim. Quando nós damos vazão aos nossos desejos, nossas paixões e pautamos a nossa vida e nossas ações e tudo que nós somos por conta desses desejos e dessas paixões, nos assemelhamos aos animais. Isso é puro instinto. E aí, longe de Deus, o homem não se controla. Olha o que o apóstolo Paulo nos disse aqui. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. E por isso ele diz, éramos por natureza, olha só, éramos por natureza filhos da ira. Em outras palavras, a natureza do ser humano está inclinada para o mal. Filhos da ira significa que um dia os seres humanos pecaminosos que não se deixaram ser influenciados pelo Evangelho, que rejeitaram a graça de Cristo, um dia serão julgados. Quer dizer, até mesmo aqueles que se deixaram influenciar, aqueles que entregaram a vida a Jesus também serão julgados. Toda a humanidade, bons e ruins, justos e injustos, cristãos, santos e ímpios, todos seremos julgados. Agora, o fim daqueles que não obedecem a Jesus, o fim daqueles que não entregam a vida a Cristo é terrível. Sabe por quê? Porque a ira de Deus está voltada contra o pecado, sabe? Voltada contra o pecado. E haverá um momento que o Senhor Deus vai ter que erradicar o pecado definitivamente do universo. E aqueles que se agarraram ao pecado, infelizmente, são alvos dessa ira. Não que Deus odeia o ser humano, não, Deus odeia o pecado, mas quando ele for destruir o pecado, aqueles que se agarraram ao pecado acabam sendo destruídos juntos. Olha que coisa interessante. O apóstolo Pedro, ele diz assim, se o juízo começa por nós, pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, queridos, o ser humano se degrada cada vez mais em relação aos seus próprios desejos, porque essa é talvez uma das piores ameaças, uma das mais graves ameaças, que é a ameaça interna, aquilo que nós temos, infelizmente, por natureza, que é contrário a Deus, filhos da ira. Quer ver? Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você está percebendo aqui, querido amigo, querida amiga? Nós não temos que somente lutar contra atos pecaminosos. A nossa vida, desde a nossa concepção do que é pecado, até o dia que Jesus for erradicar completamente o pecado nessa terra, nesse planeta, a nossa vida sempre vai ser uma luta contra o pecado, não é só contra atos pecaminosos, é contra o pecado como um todo, ou seja, contra a tendência natural que nos leva ao pecado. Veja que o apóstolo Tiago aqui, ele diz claramente que nós somos tentados pela nossa cobiça, ou seja, aquilo que nós desejamos.
Aí nós desejamos muito uma coisa, aí quando o desejo se torna tão forte e a ponto de nos seduzir, depois de ser concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Olha que situação. Aí o apóstolo Paulo fala no verso 3 de Efésios que nós também andávamos outrora. Outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Em outras palavras, o seguinte: antigamente vocês estavam assim, mas agora não. Agora você tem um poder à sua disposição para quebrar esse círculo vicioso. Outrora vocês eram assim, ou seja, antes vocês eram assim, andando segundo as inclinações da vossa carne e dos pensamentos, e por conta disso éramos filhos da ira, né? Mas agora não, agora nós temos Cristo, agora nós temos o poder do Evangelho. Lembre-se do que Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos não viver como vivíamos antes, se nós queremos estar totalmente libertos, nós precisamos estar aqui, centrados na palavra, estudando diariamente o que Deus revela aqui. Quando nós estamos perto de Deus, melhor dizendo, quando nós lemos a palavra de Deus, nos aproximamos dele, quando nós o adoramos, quando nós nos interessamos pelo que Deus interessa, nós não andamos mais segundo os desejos da carne. Haverá um pensamento no nosso coração: o que Jesus faria no meu lugar? Tá certo, isso aí tem algum prazer, mas não. Todas as coisas, o apóstolo Paulo fala assim, com relação às coisas lícitas, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Olha, esse desejo pecaminoso aí me trará prazer, mas não, eu não vou dar vazão aos meus desejos, porque isso... Você se lembra de José? Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não, de jeito nenhum, isso aí é prazeroso, mas eu estou fora disso aí. Porque eu tenho em cima, nos céus, um Deus, e a Ele irei agradar. Tá vendo, queridos amigos? Infelizmente nós, em algum momento, andávamos desse jeito. Isso quer dizer, pastor, que o cristão, uma vez entregue a Jesus, não tem mais inclinação para o mal? Não, isso não é verdade. Nós, infelizmente, estaremos a lutar diariamente contra essa natureza maligna, pecaminosa que tem dentro de nós. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que agora nós temos um poder à nossa disposição. Antes nós não tínhamos. Antes nós tínhamos somente a realidade da escravidão. Nós estávamos dentro do cativeiro, enjaulados lá dentro, não tinha como sair. Jesus veio, arrombou a porta, colocou a porta abaixo e nos libertou. Viver de acordo com os desejos da carne, fazendo com que eles nos controlem, é você voluntariamente voltar para dentro da cela e fechar a grade e passar o cadeado. Nós não iremos fazer isso. Por quê? Porque nós experimentamos a doce realidade da liberdade. Quem experimenta a doce realidade de liberdade nunca vai desejar voltar à escravidão e à prisão. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado mais uma vez pela liberdade que temos em Cristo. Coisa boa saber que temos um poder extraordinário, infinito à nossa disposição para que vivamos não conforme os desejos da nossa carne, do nosso pensamento, mas conforme a vontade do Senhor. Nos ajude para tanto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.